Fala turma, Ricardo Matheus mais uma vez aqui com vocês. Hoje estamos apresentando novamente o Café com o Fundador, que é o nosso cafezinho quinzenal, onde a gente busca, por meio de algumas perguntas, de algumas trocas de figurinhas, apresentar o time da Brasil ao Cubo, dar voz a eles, para que eles possam de fato contar e contextualizar o seu contexto, por que estamos aqui. E hoje a gente está com a Vanessa que é a nossa psicóloga. Eu queria entender demais, Vanessa, de ti, se pudesse se apresentar e depois a gente fazer algumas colocações. Qual é o seu nome, de onde você veio? Claro. Por favor. Primeiramente, é um orgulho estar aqui fazendo parte desse momento tão importante para a empresa, esse projeto que vem sendo muito bem difundido entre os nossos colaboradores. E eu venho aqui de Tubarão mesmo, também sou filha da terra, da empresa, e tenho uma trajetória aí de 10 anos já de formação, e há 2 fazendo parte aqui da empresa, dessa equipe, desse time, e aí vendo a empresa evoluir, crescer, como foi, né, nesses últimos 2 anos, onde a gente teve um salto gigantesco aí acompanhando esse movimento. E a Vanessa, por favor, a sua área de atuação, como é que é o teu dia a dia, por favor? Hoje eu atuo diretamente no RH, então todos os processos de gestão de pessoas, né, desde a parte operacional, burocrática, jurídica, até os processos de desenvolvimento, de treinamentos, de crescimento, né, de todos os profissionais terem uma trilha de carreira, né, terem um futuro, e aí a gente está trilhando, organizando, desenhando toda essa estrutura para conseguir implantar esse projeto aqui na nossa empresa. Não, que bacana, eu acho que, né, normalmente as pessoas que atuam na área que você atua, psicóloga de uma empresa, acho que tem algumas perguntas, algumas pessoas podem até questionar o que uma psicóloga organizacional faz numa empresa de fato. Mas me conta como é que funciona o teu dia a dia um pouquinho mais a fundo, realmente vai lá, tem o muro das lamentações lá na empresa, como é que funciona? As pessoas vão lá reclamar, pedir alguma coisa, como é que funciona o teu dia a dia? Exatamente, é uma questão que todo mundo fica um pouco em dúvida ainda, né? Por que ter uma psicóloga na empresa? Mas a gente vê nitidamente a necessidade de as pessoas serem ouvidas, de as pessoas terem um canal de comunicação com a empresa. E muitas vezes a gente consegue mais facilmente essa comunicação com o RH, com uma psicóloga, com alguém que já tenha um entendimento, né, do que se passa da situação, e aí conseguir dar voz e ajudar aquele colaborador no que ele precisa, seja no sentido pessoal ou profissional. Então, e para todas as situações a gente fica disponível. No meu dia a dia tem essa questão, né, de estar ali à disposição dos profissionais, sejam eles aqui de Tubarão ou sejam eles lá da obra. Então, tem esse canal direto de abertura, né, de comunicação com o RH. E também no que diz respeito, né, a estar orientando os líderes, né, a estar fazendo parte, né, dessa gestão dos gerentes, e aí a gente conseguir fazer toda essa estratégia de alinhamento de pessoas e empresa. E no dia a dia, o que a gente percebe bastante, né, é essa necessidade. A gente precisa ter políticas, procedimentos a serem cumpridos, né, para que seja justo entre todos os profissionais, né, a gente precisa ter segmentos de como a gente vai dar um norte para aqueles profissionais em qualquer sentido, né? Então, a gente está ali para apoiar também muito a gestão nessas atividades. Eu imagino que os desafios são muitos, né, Vanessa? Até porque tu lida diariamente com profissionais que têm sonhos, têm desejos, têm anseios, mas em contrapartida a isso também tem os anseios da própria empresa, então equilibrar todas essas questões, eu imagino que seja um desafio muito, muito grande. Eu imagino também que aqui no corporativo fica mais fácil porque tu convive diretamente com as pessoas. Então, tu está ali entendendo cada ponto, cada anseio de cada um dos colaboradores. Mas eu imagino que o desafio maior, principalmente, é quando lá na ponta, lá na obra, tu tens que conciliar algumas questões. Então, me conta um pouco mais como é que funciona essas tuas idas também para as obras lá na ponta, esses desafios de realmente de conhecer culturas diferentes, porque a Brasil ao Cubo, ela tem realmente funcionários de todo o Brasil, de todas as regiões do país. Imagina, são culturas diferentes. Sim. Imagina esses desafios. Queria entender como é que funciona esse teu dia a dia também conectado à obra. Assim. Um ponto bem importante que aconteceu durante essa trajetória é a nossa abertura do RH dentro da Brasil ao Cubo, né? Então, existia lá no início um processo somente de departamento pessoal, burocrático, de folha de pagamento, e aí, aos poucos, a gente foi percebendo a necessidade de implantar esse RH mais voltado à gestão de pessoas, que ainda está em desenvolvimento. Mas, lá
há um tempo atrás, né, quando a gente iniciou essa ideia, teve uma visita às obras que nós realizamos, né, e a positividade com que essas pessoas nos receberam nas obras, né, a abertura que eles tiveram com a gente nas obras. Então, cada um que nos trouxe uma visão da empresa, do negócio, da situação, e falou abertamente, ó, que bom que a gente tem um canal de comunicação, que bom que a gente tem um ponto onde se apoiar na empresa, mesmo estando longe, mas sabendo que a gente tem alguém com quem a gente pode contar. Então, eu fui lá, sentei com muitos deles, conversei pessoalmente, dei abertura, dei liberdade, né? A gente ficou com estreitou esse relacionamento bem, deixou muito mais próximo do que ele já era com as obras, e a gente percebeu muito a importância disso na visão dos colaboradores e também para a empresa, né? Porque a gente passa confiança, a gente passa segurança, acaba fazendo com que eles criem um vínculo também maior com a empresa. Não, super importante as suas colocações, né? Porque a Brasil ao Cubo, de fato, hoje, a gente vem buscando desenvolver um pouco mais a nossa cultura. Eu acho que passa por seguramente passa por processos do tipo, porque estar conectado com a ponta é que de fato vai fazer sentido para uma empresa que é uma construtora no final do dia, né? Então, se haver um distanciamento entre nós que aqui estamos no corporativo da obra, isso é muito complicado. Então, esse desafio de estar conectado com a obra, que eu penso que os próximos anos a gente vai ainda focar mais, porque realmente a gente vai precisar estar cada vez mais conectado, não somente com os nossos colaboradores que estão lá entregando, mas também com o cliente que está lá, né? Como que a gente se relaciona, como que a gente entrega esses valores que hoje tem muito bem conceituado na Brasil ao Cubo, mas que tem uma percepção do cliente lá na ponta. Com então, certeza. Eu enxergo que realmente é um caminho fantástico que a gente está trilhando. Com certeza, é um reflexo do que a empresa quer passar para o seu cliente, né? O que o colaborador está entregando lá na ponta é o reflexo do que a empresa está passando para ele também. Então, a gente pode se comunicar por quilômetros de distância, né? Sempre de forma online, por telefone, mas quando a gente se encontra, parece que a gente já tem uma amizade de anos. Então, é um relacionamento muito construtivo, faz muito significado também para a empresa, né? Porque a gente está sempre próximo e trazendo eles cada vez mais para junto da equipe. Bem legal, Vanessa. Deixa eu te fazer uma pergunta, e aí, como tu estás bem conectado com a parte da cultura da empresa, né? Essa questão do desenvolvimento da própria cultura da empresa, como é que tu está enxergando o engajamento do nosso time, não somente aqui no corporativo, mas também nas obras? Como é que funciona isso? O que tu enxerga? Onde a gente pode melhorar de fato? Porque provavelmente tu enxerga como psicóloga da empresa também, não somente pontos positivos, mas também a gente tem ponto fraco, né? Queria entender de ti e como que a gente espera talvez um feedback, mesmo que negativo teu, e onde a gente pode evoluir mais. E talvez seria 2 pontos, um ponto positivo e um ponto negativo. E não fique com medo de falar um ponto negativo, porque eu acho que faz parte. Toda empresa tem seus pontos negativos e estamos aqui para ouvir e melhorar. Eu acho que a vida é isso, né? O eterno aprender. Essa troca de figurinha é muito importante. Mas sinta-se à vontade aí para argumentar. Então, questão de engajamento, eu acho que hoje em dia, né, o que as pessoas buscam é um diferencial. Né? Não fazer mais do mesmo e estar sempre executando a mesma coisa, em todos os locais estão de forma convencional. Eu acredito que a gente se engaje muito mais quando a gente faz algo que tem um sentido diferente, que agrega um valor diferente. E isso a gente tem na Brasil ao Cubo, né? Tudo que a gente faz é para um determinado valor, para um determinado segmento. Não é só pensando no resultado, não é só pensando na lucratividade. Então, a gente, estando parte de tudo isso, principalmente aí com o exemplo dos hospitais durante a pandemia, foi um orgulho imenso para todas as pessoas fazerem parte de tudo isso. Eu sei, né, porque é minha opinião própria e também pelo que eu percebo da equipe. Então, esse valor que a gente entrega para a sociedade, esse diferencial que a gente tem na oportunidade de executar as nossas atividades, é um ponto muito positivo para o engajamento. Legal, Vanessa, tranquilo. Mas assim, antes de falar o ponto negativo, por favor, tome seu café e aí dá uma respirada. Porque é brincadeira, lógico, isso, né? Mas eu queria que também pontuar se de fato a gente tem uma dificuldade, que tu nos coloque aqui, por favor. Bom, uma dificuldade, que eu não diria uma dificuldade em si, assim, né? A gente cresceu muito rápido, a empresa cresceu muito rápido. E, logicamente, a gente primeiro vai priorizar os processos, a entrega do resultado final, né? As questões técnicas em si. E aí, em segundo momento, agora começamos a pensar nesse desenvolvimento de pessoas. Então, não que seja um ponto negativo,
mas é algo que está em construção e a gente precisa de abertura, né, de toda a gestão, né, da alta gestão da empresa e de toda a gestão também, para conseguir colocar em prática todas essas questões. Não, tranquilo, tu comentando, a gente começa a olhar para trás realmente, começa a perceber que esse crescimento exponencial é legal, é bacana, a gente precisa de fato evoluir em termos de processo da empresa, entretanto ele traz algumas questões que realmente são algumas dificuldades. E aí enxergando aquilo que a gente tinha como meta dos primeiros 5 anos da empresa, que era realmente ter um crescimento exponencial, ter clientes recorrentes, consolidação do nosso produto que estava traçado, eu acho que é o momento de fato a gente traçar os próximos 5 anos. E os próximos 5 anos, seguramente, eu tenho certeza disso, que vai passar, de fato, para um setor de RH, desenvolvimento da cultura da empresa, né? Esse lado da psicologia que está por trás do negócio. Exatamente. Então, eu acho que é o nosso momento, de fato, mas, de fato, a gente deixou um pouquinho a desejar nesse primeiros 5 anos, mas te prometo aqui que a gente vai focar agora, em termos de diretoria, também olhar e enxergar um pouco mais sobre essas questões, tá? Não, eu acredito muito nisso também, eu sei que a empresa tem total abertura. Para inovação não preciso nem falar, né, mas total abertura para trazer todas essas questões que geram satisfação, que geram resultados positivos. A empresa tem essa abertura, eu não tenho dúvidas disso, e eu sei que foram momentos, né, e agora a gente está caminhando para um momento diferente, caminhando para uma situação que a gente vai conseguir priorizar determinadas atividades, né, que inicialmente pode não fazer sentido para o negócio, mas lá na ponta, para os colaboradores, está entregando um resultado, né? Tá gerando uma satisfação, e o que a gente busca é cada vez mais estar aí dentro das melhores empresas para se trabalhar, né? E a gente conseguir atingir resultados nesse sentido com a satisfação dos colaboradores. Não, bacana, Vanessa. Caminhando aqui para o fim, eu acho que só para finalizar a gente tem que comentar sobre os 3 verbos que nos empoderam aqui na Brasil ao Cubo, que é o aprender, ganhar e dividir. E aí, muito por conta do questionamento que você fez em termos do feedback, eu acho que algumas fases da empresa, elas perpetuam ao longo de toda a sua história, mas tem processo, né? São fatias daquela história, e ao longo dessas fatias tu consegue perceber, de fato, onde tu enxerga e coloca todos os seus esforços, né? O aprender, ganhar e dividir, quando a gente coloca isso, ele é muito claro em relação, inclusive, a isso, né? Quando você precisa aprender, porque no final do dia toda empresa é uma empresa de educação. Ela tem que ensinar alguém, ela tem que realmente se desenvolver. Isso está muito claro na Brasil ao Cubo. Só que tem que ganhar também, porque não adianta tu ensinar se tu não ganhar. E não é pecado ser lucrativo. Acho que o empreendedorismo brasileiro ele teve um certo preconceito em relação a isso. Como assim se desenvolver e ganhar dinheiro? Parece que virou uma coisa assim do outro mundo ganhar dinheiro. Mas eu acho que assim, toda empresa de fato ela precisa ter lucros para de fato evoluir e aí investir em setores como do tipo para no final do dia a gente dividir. E dividir esses conhecimentos, eu acho que chegou o nosso momento, né? Dividir conhecimentos, empoderar pessoas para que a gente possa ter resultados ainda melhores, né? E aí, só para finalizar, eu gostaria que tu, sei lá, se sentir à vontade, falar a frase que a gente sempre fala aqui na Brasil ao Cubo, com muito engajamento, para todo mundo andar para frente, todo mundo se adiantar, e a gente finaliza dessa maneira. Isso aí, eu agradeço muito, né? Isso, com certeza, são frases, são palavras que a gente tem impregnado na nossa cultura, mas que cada vez mais elas estão evidentes que a gente está colocando em prática. Então, eu tenho bastante orgulho em dizer também que nos vemos no topo. Valeu, turma. Muito obrigado e nos vemos no topo. Valeu!